Oi, gente, boa tarde a todas, a todos e a todes. É um prazer recebê-los aqui nesse segundo momento do nosso primeiro dia de congresso. Gente, estamos aqui no estúdio super chique. Olha só o que a Paula fez com a gente, ó. Super chique, bem bacana. E eu quero agradecer a presença de todos vocês. Dizer que para a gente é um imenso prazer contribuir para esse processo formativo. Antes de falar, né, de chamar a nossa querida convidada, que a Paula já fez uma apresentação aí para vocês, eu quero trazer aqui uma fala que eu acho que eu não posso perder essa oportunidade. Eu quero agradecer a todas, a todos, a todes que contribuíram na nossa campanha, na campanha onde a gente acreditou na possibilidade de levar uma de nós, uma professora da educação infantil, para o Congresso. Todos que se empenharam, que nos ajudaram, né, nesse sonho. E que infelizmente não foi possível, mas que a gente vai continuar sonhando, porque isso é muito importante para nós, ter uma representante lá que defenda as nossas pautas. E aí eu quero aproveitar também para agradecer a coragem da Claudete Alves, né? Essa mulher incrível que nos representa, que luta, que está há mais de 20 anos na defesa da educação infantil e da educação pública. Então, Claudete, o nosso muito obrigada. Eu te agradeço aqui em nome de todos, né, os congressistas e as congressistas, todos os filiados que se empenharam na sua campanha. E a gente está junto aí, viu, companheira? E eu quero dizer para vocês que hoje à tarde é com essa mulher aqui incrível, com a Bruna. A Bruna é doutora, a Bruna tem um currículo incrível, que foi o currículo que a Paulinha já passou para vocês. Olha só, a Bruna é doutora... e fez o estágio dela, gente, no exterior, na Espanha, em Portugal. Olha, tem muito para contribuir para a gente. Participou de várias pesquisas pelo MEC, pela Unesco. É pedagoga, é especialista na educação infantil e traz um tema muito bacana e muito necessário para a nossa pedagogia, para o nosso cotidiano na sala de aula. Então, a Bruninha vai falar com vocês um pouco sobre a experiência dela em outros países, né? E sobre o estudo dela aqui, que ela fez doutorado pela PUC, fez mestrado pela... doutorado pela USP e mestrado pela PUC. A Bruna é uma das pesquisadoras e colaboradoras para a produção dos indicativos de qualidade aqui da cidade de São Paulo. Enfim, o currículo dela é imenso, né? E além de tudo isso que eu falei, que não é pouca coisa, a Bruna é autora de um livro incrível que se chama Pedagogia das Miudezas, né? Que ela vai poder falar um pouquinho mais para vocês. Então, Bruna, muito obrigada por você estar aqui com a gente. Eu estou meio confusa, gente, porque assim, eu nunca fiquei num estúdio assim, né? É um formato diferente, a gente fica meio se localizando, tá? Bruninha, então o espaço é seu, fique à vontade para a gente poder discutir, né, falar desse trabalho incrível, dessa pesquisa, e fique à vontade. Obrigada, Cecília. Boa tarde a todos, todas, todos. É uma alegria estar aqui. Vocês não imaginam como esse estúdio é lindo, gente. Estou muito feliz de estar aqui. Agradeço a toda a diretoria do CEDIM pelo honroso convite de estar aqui nessa celebração tão importante, tão especial. Agradeço a Paula, talvez, pela melhor apresentação que eu já recebi. Acabei de completar 41 anos e ela falando, me apresentando como uma menina. Adorei, Paula. Muito obrigada. E a ideia hoje é a gente conversar, a tarefa que me foi dada. Aproveito também para parabenizar, né, todos os educadores, educadoras, por esses bem mais de 20 anos de luta, de história. Nós vamos falar hoje um pouquinho disso, a importância de rememorar, de se apropriar da nossa história, para a gente ter mais ferramentas para pensar a sociedade, mas pensar a educação dos bebês e das crianças pequenas. E a tarefa que me foi dada, que eu recebi com muita alegria, com muita honra, foi trazer alguns elementos para a discussão sobre a escuta como matéria-prima, né? Como a base, o cerne de um modo específico de pensar e fazer pedagogia, de pensar as pedagogias das infâncias, que é o modo das pedagogias participativas, em oposição às pedagogias transmissivas.
Então, a gente vai conversar sobre isso aqui hoje. Eu fui passando aqui, montei algumas apresentaçõezinhas para vocês poderem ir acompanhando. Mas para a gente conversar sobre essa escuta que é matéria-prima, essa escuta que é vital, e é essa escuta que nos ajuda a construir isso que eu venho chamando de pedagogia das miudezas, que está nesse livro que a Cecília comentou, eu queria pedir licença para todos aqui, para a Cecília, para todo mundo, para a gente dar um passo atrás antes de entrar especificamente na discussão da escuta, mas dar um passo atrás não no sentido de recuar, mas sabe quando a gente faz, Cecília, a gente dá um passo atrás para tomar impulso para ir mais longe, né? Para a gente tomar um fôlego para conseguir ir mais longe ainda. Então, nesse sentido, eu queria pedir para a gente dar esse passo atrás e antes de falar sobre escuta, a gente conversar aqui um pouquinho sobre algumas condições macroestruturais, sobre o nosso atual cenário, o nosso contexto, porque isso é fundamental para a gente pensar e discutir sobre as infâncias, sobre a educação dos bebês e das crianças pequenas. Não há como a gente pensar em possibilidades educativas se a gente continuar confinando as crianças aos pequenos mundos, né? Sem articulação com as questões econômicas, sociais, políticas. Então, a gente precisa discutir as infâncias, a categoria infância, né? E dentro dessa categoria infância, nós temos as diferentes infâncias vividas pelas crianças brasileiras. E a gente precisa lançar um olhar para isso, compreendendo esse fenômeno como um fenômeno complexo. Então, eu gostaria que a gente partisse disso, separei aqui alguns pontos de atenção para a nossa reflexão. Acompanhei de longe toda a mesa da manhã, todas as falas, já trouxeram elementos riquíssimos, né? Que nos ajudam a pensar nesse cenário, nessa macroestrutura. Então, eu quero trazer mais alguns elementos aqui para, espero, somar com essa discussão desse dia aqui tão especial. Então, eu acho que o pessoal pode ir mostrando os slides, né? Daí a Cecília vai me ajudando, que eu não sei se vocês estão vendo ou não os slides. Então, a proposta é que a gente comece a pensar, então, essa infância, situando ela como esse fenômeno complexo. E aí eu trago complexo não no sentido de complicado, mas na origem do termo mesmo, né? Complexo significa aquilo que foi tecido junto. Ou seja, aquilo que não pode ser olhado de forma fragmentada, que tem que ser olhado na sua inteireza. O fenômeno da infância é um fenômeno complexo nesse sentido, que a gente não pode olhar de forma descontextualizada. O que acontece nas instituições educacionais está intimamente ligado a um reflexo do que acontece, das opções, das decisões que nós temos nesse cenário macro. Então, não é possível a gente fazer essa discussão de forma descolada. E nós vivemos um momento, né? Você falou bastante isso, que a gente dá um respiro, mas a gente vive um momento muito importante, muito delicado. Os resultados, se vai ser bom, se vai ser ruim, vai depender muito das nossas escolhas no presente. Mas a gente vive um cenário muito importante, que muitos estudiosos vão situar, que a gente vive um momento de mudança de paradigmas. O próprio Gustavo Petro, num discurso da ONU, ele vai dizer que não se trata mais daquela oposição histórica, né, da oposição do campo da direita e da esquerda. Não é mais isso que a gente tem no cenário, segundo o Gustavo Petro. Ele fala que o que nós temos é a oposição entre políticas de vida e políticas de morte. Perfeito. E isso muda tudo. Políticas de vida e políticas de morte. E morte no sentido mesmo literal, né, da palavra. Assim, tem pessoas morrendo, tem ecossistemas morrendo, estamos matando pessoas, ecossistemas, matando as condições básicas da sobrevivência no planeta. Então, essa política de morte, que gera também pedagogias de morte, por mais forte que seja esse termo, gera também uma pedagogia que, se não mata o corpo diretamente, mas vai matando a alma, dia a dia, e de um jeito talvez mais cruel, né? Se é possível falar assim, pouco a pouco, dia a dia, essa pedagogia de morte vai matando a nossa criatividade,
a nossa espontaneidade, a nossa imaginação, o nosso desejo, a nossa vontade. A gente conversava disso um pouco antes de começar. Mas tudo isso não é um problema do indivíduo, por isso que a gente precisa olhar, né, com esse olhar mais macro. E essas políticas de morte nos levam a pensar e nos colocam numa situação atual que a Hannah Arendt, e aí eu vi que a Anete trouxe ela também de manhã, eu também gosto muito, ela chamava esses momentos como a gente vive na atualidade de momentos decisivos. O que é um momento decisivo? É um momento onde a gente é instado a escolher entre a vida ou a barbárie. Esses momentos decisivos são esses momentos onde não só a humanidade se vê ameaçada, mas a nossa própria humanidade se vê ameaçada. Né? Aquilo que existe de mais humano em nós. E nesses momentos decisivos, a gente é provocado a escolher, né? De que lado estamos, das políticas de vida ou de morte. Estamos a favor da vida ou da barbárie. E é fundamental que a gente se pergunte, como a Fulvia Rosenberg, grande militante histórica da educação infantil, né? Que infelizmente não está mais entre nós, a Fulvia Rosenberg, ela sempre nos provocava perguntando qual a nossa lealdade. Qual a nossa lealdade? E penso que essa é uma pergunta importante para a gente se fazer nesse momento histórico. A gente se perguntar isso tanto como indivíduos, como profissionais, como sistema educacional, como sociedade. Qual a nossa lealdade? E a depender da nossa resposta, se a gente optar pelo caminho de ser leal às crianças, né, de pensar uma sociedade que seja leal às crianças, e o Corso que dizia, lá no início ainda do século XIX, ele dizia, eu acho que eu até coloquei aqui, que o grau civilizatório de uma sociedade pode ser medido pelo tratamento dispensado às crianças. A gente não precisa ir muito longe. Né? O grau civilizatório de uma sociedade pode ser medido pelo tratamento dispensado às crianças. A gente não precisa ir muito longe, né? Só pegar as notícias do último mês, da última semana, para ver que nossa sociedade adultocêntrica não prioriza as crianças. E a gente vive esse momento, né, de reconstrução, de repensar valores, como sociedade mesmo. E o que eu acredito muito fortemente é que não há como a gente pensar novos marcos civilizatórios, novos modelos de sociedade, sem a gente pensar e repensar o lugar que as crianças e as infâncias ocupam na nossa sociedade. Isso é vital. Por isso que o Corso aqui falava isso, né? O jeito que a gente trata as crianças vai dizer do nosso grau de civilidade. Então, quando a gente conseguir colocar as crianças como prioridade, é porque a gente já vai ter avançado muito. E o que significa colocar as crianças como prioridade, né? Ser leal às crianças? Significa, entre outras coisas, a gente começar a construir um projeto nacional que situe esses bebês e essas crianças pequenas como protagonistas, fazendo jus aos direitos, né, que tem em documentos nacionais, municipais, internacionais, fazendo jus a esse direito da provisão, da proteção e o direito à participação, um direito muito menos falado, muito menos praticado entre todos. Então, a gente precisa de um projeto tanto no âmbito macro, né, das macropolíticas, do projeto de Estado que olhe para isso, mas também ser leal às crianças pensando na micropolítica, que é a política cotidiana, que é a micropolítica das relações, dos afetos cotidianos. Então, ser leal às crianças implica tanto a gente pensar nas políticas públicas, mas ser leal às crianças também tem a ver com o currículo que a gente escolhe para a educação infantil, com a avaliação que a gente escolhe para a educação infantil, que respeite a especificidade da educação infantil, a singularidade das crianças, a especificidade, né, do atendimento dessa faixa etária. Tudo isso tem a ver com ser leal às crianças, a forma como eu organizo os espaços, os materiais, as histórias que eu escolho contar. Tudo isso tem a ver com essa decisão, com aquela macro, né, da política de vida, com a política de morte, com uma pedagogia de vida, uma pedagogia de morte, que passa por essas coisas
desde as grandes coisas como as miúdas, não no sentido de menor, porque depois a gente vai falar disso. Para mim, as miudezas são as mais essenciais. É aquilo que nos mantém humanos. Então, mas passa desde a gente pensar como é que eu toco a criança, como é que eu falo com a criança, se eu olho para ela, né? Como é que eu ajudo ela a vestir o casaco. Tudo isso está imbuído dessa decisão anterior, né? E dessa escolha, desse momento decisivo. Precisamos escolher. Né? Não há como, e quem fica em silêncio também está escolhendo, a gente já sabe disso, né? E esse silêncio também tem o seu preço. Então, gente, a gente pensar numa rejeição a essas pedagogias de morte, e a pedagogia essa pedagogia que vai nos adoecendo, né? Vai nos anestesiando, ou as duas coisas até junto, e nunca se teve tantos profissionais da educação afastados, doentes. O Brasil está doente, o Brasil vive, os dados mostram, o Brasil vive uma segunda pandemia, uma pandemia silenciosa. A gente está em primeiro lugar no ranking mundial, o número de pessoas com depressão e ansiedade. Temos uma multidão de ansiosos, de pessoas com depressão e ansiedade. Primeiro lugar, gente, primeiro lugar é algo... É assustador, muito, né? Assustador. É assustador. Não encontro nem palavras. E então a gente vive essa pandemia, só que silenciosa e menos falada, né? E isso que vai nos adoecendo, ou às vezes a gente vai adoecendo de tanto sentir, né? De tanto apanhar, de tanto tentar dar conta com tudo isso que está acontecendo. Ou a gente vai para o outro extremo, que para não adoecer, a gente coloca essa armadura, mas que tem um preço, que deixa a gente ficar anestesiado, indiferente, apático, né? Então, o que acontece, o outro não me afeta. Então, entre esses dois extremos, entre adoecer e se anestesiar, e eu tô trazendo isso não pra gente ficar aqui depressivo, não tô querendo acabar com a festa dos 20 anos, não, gente. Mas eu acho importante a gente trazer essas questões, mas no sentido da gente partir de onde nós estamos para pensar para onde nós queremos ir, né? Paulo Freire falava, pra gente chegar do outro lado da rua, a gente precisa sair desse lado. Então a gente precisa reconhecer onde a gente está para conseguir traçar essa rota, esse caminho. E eu trago isso porque eu acredito, como o Gessé de Souza, e eu tava brincando com a Cecília aqui, que eu falei, nossa, olha que vergonha, eu tô muito professora, eu trouxe vários livros aqui, que pra mim me ajudam e me ajudaram. São livros que eu sempre releio e que me ajudam a tentar compreender esse caos que a gente vive, né? As origens, o porquê. E esse livro, não sei se dá para vocês verem, do Gessé de Souza, é um livro necessário, chamado A Elite do Atraso. E eu comungo muito com o que ele fala, o seguinte, né? Que eu tô falando desses extremos de adoecer, de se anestesiar. E o Gessé de Souza fala o seguinte, tudo que foi feito por gente pode ser refeito por gente. Perfeito. O Gessé de Souza é incrível, né? Incrível. E ele nos dá, ele mostra, né, as origens de toda a construção desse pensamento. E só que ele nos aponta assim, isso não está dado, né? Isso foi construído. E se foi construído, também pode ser desconstruído e a gente pode construir outras possibilidades de convivência, né? Outras histórias, não só essa história, mas a partir do conhecimento da história dada. E eu tenho muita convicção, sabe, nesse caminho do meio, que é entre se adoecer e se anestesiar, a gente pode achar uma outra via, um outro caminhar que permita que a gente caminhe sem adoecer, sem se anestesiar, numa pedagogia que eu venho chamando de uma pedagogia da estesia, que é o contrário. A palavra anestesia, na verdade, vem daí, a negação dessa estesia. O que é estesia? É a nossa capacidade de perceber o mundo por meio de todos os sentidos, que tem a ver com a pedagogia da escuta, né? Quando eu trago essa discussão da escuta, eu não estou falando dessa escuta que é só ouvido, também é com ouvido, mas é uma escuta que é com os olhos, que é com o toque, que é com a boca, que é com o cheiro, que é com as relações. A gente está falando de uma escuta do silêncio, né?
de uma escuta muito mais ampla. É uma escuta a pedagogia da escuta é uma pedagogia estésica, porque é quando a gente percebe esse mundo por meio de todos os sentidos. É onde a gente não se fecha para esse mundo, a gente se permite ser afetado pelas pessoas, pelo mundo, pelo que nos rodeia. E romper com a indiferença, né? Total, né? Você optar por sentir já é se abrir para isso, né? Para essa indiferença do outro. É você se abrir pro mundo, para a vida. E essa pedagogia da estesia, ou da escuta, ou das miudezas, como queiram chamar, ou inclusive, eu ia trazer esse livro, eu peguei o errado, mas esse também é muito bom, do Sociedade do Cansaço, mas o que eu queria trazer é aquele livro do Ailton Krenak. Perfeito! Ideias para adiar o fim do mundo. Para adiar o fim do mundo, é incrível! Que eu acredito muito, Cecília, que os profissionais da educação são esses profissionais que trabalham para adiar o fim do mundo. Quem atua com a infância tem essa tarefa aí de atuar com o adiamento desse fim do mundo, como o Krenak coloca, porque adiar o fim do mundo. Gente, esse livro é incrível, né? Eu indico sempre, vale muito a pena. É um livro curtinho, você consegue ler uma linguagem fácil de compreender e muito, muito significativa, né? É muito bom. Eu sou apaixonada por ele. E saiu um agora, né? Chamado Futuro Ancestral. Acabou de sair. Eu não conheço também. ainda. Saiu agora, fresquinho, assim, todos eles são incríveis. E o que seriam esses profissionais da miudeza, esses profissionais que atuam com o fim do mundo? É uma gente muito estranha, que inclusive deve ter muitos por aí nos escutando, se não todos. Deve ter muitos por aí, porque a gente estranha do bem, né, Bruna? É do bem. Não, mas sabe por que é estranho? Ser estranho não é ruim, não. No contexto de barbárie, a gente precisa estranhar. É verdade. A gente não pode achar normal tudo que está acontecendo. A gente não pode se acostumar. Então, nesse contexto, estranho é quem estranha, né? Uhum. É porque tá tudo invertido, na verdade. Mas eu brinco falando disso, de que são pessoas estranhas, porque esses profissionais das miudezas que atuam para adiar o fim do mundo, como dizia o Krenak, ele fala, essa gente estranha que ainda canta, que ainda dança, que dá risada, também chora, mas insiste em dar risada, insiste em ter esperança, que acredita na vida. E a gente da educação infantil, que atua com as infâncias, a gente ainda... Que bom que somos esse povo que ainda faz ciranda, que ainda anda de mãos dadas, ainda sorri, que ainda canta. Obviamente, que apesar de todos os desafios, a gente ainda permite se encantar e se reencantar com o mundo, né? E as crianças nos ajudam muito nisso, né? Ver o mundo com esses olhos de criança. E esses profissionais das miudezas, nós, da educação infantil, a gente é necessário nesse momento histórico, né? E nós somos muitos, estamos espalhados por muitos lugares. O Krenak falava, criando os paraquedas, né? Se a gente está em queda livre, essas pessoas são as que vão abrindo paraquedas e permite que a gente continue em voo. Eu acho tão bonita essa imagem. Paraquedas permite que a gente continue em voo, permite que a gente continue sonhando e ousando. Enquanto tiver o sonho, existe possibilidade, né? Porque quando a gente para de sonhar, não... porque daí já tá tudo muito difícil mesmo. Sim. Então, enquanto a gente ainda ousar sonhar, a gente vai se manter nesse voo. Então, esses paraquedas são fundamentais e são mais do que nunca necessários. E só para ir fechando aqui, porque eu sei que a Cecília... anotou aí várias perguntas super bacanas, que eu ainda não sei, mas tô curiosa para saber. Mas só pra gente ir pensando assim, né? Isso tudo que a gente tá conversando aqui, e pensando nesses 20 anos que está sendo celebrado da educação infantil, né? No sistema educacional, a importância, mais do que nunca nos tempos atuais, da gente transformar essa história em aprendizado. Né? Não basta a gente passar pela história, a gente tem que experienciar e transformar essa experiência em aprendizado. Isso é fundamental. E a rede de educação infantil paulistana tem muita história. Né? A gente além de ser a maior do país, a gente é a mais antiga rede de educação infantil do país. Então a gente tem muita história e a gente precisa aprender com essa história, a gente precisa
se perguntar o que a gente aprendeu com essa história, quais são os avanços, quais são os desafios, quais são os novos desafios, o que a gente já superou. Isso é fundamental para, inclusive, a gente não cair numa armadilha muito comum, uma armadilha retórica desse fatalismo, que é uma armadilha, uma estratégia muito usada por governos totalitários, fascistas, porque ela serve muito bem à desmobilização. Quando se cria aquela ideia, tá tudo muito difícil mesmo, não adianta a gente fazer nada, que não vai dar em nada, né? Então, para que tanto esforço? Nunca vai dar em nada mesmo, o governo tá aí, é isso mesmo. Isso é uma estratégia muito, muito utilizada por governo totalitário, que é o apagamento da nossa história. Por isso é muito importante a gente se apropriar da nossa história de conquistas, para que a gente possa ver qual foi o nosso ponto de partida. Porque se tem muito desafio ainda, e óbvio que tem, na verdade, teve também, avançamos muito. E a gente não pode perder de vista esses avanços. A gente não pode perder de vista qual foi o nosso ponto de partida. Eu até trouxe um gráfico aqui, se puderem dar um foco na tela agora, né? Não precisa nem ficar em mim. Para mim, esse gráfico ele é muito ilustrativo disso que a gente está conversando, Cecília. Da gente pensar nessa história, né? Então, aqui, por exemplo, é um gráfico da evolução de matrículas no sistema da educação básica, no sistema escolar, década de 40, 50. E por que eu trago ele? Só para contextualizar. A gente teve, não faz muito tempo, até então, um dos ministros da educação disse que o objetivo do governo era voltar à qualidade de antigamente. Né? Porque agora as coisas estão muito ruins e queriam voltar à qualidade de antigamente. E a gente precisa conhecer a história para poder refutar isso, inclusive com dados de que qualidade é essa, né? Que qualidade é essa que tinha antigamente? Será que é qualidade mesmo? E para mim esse gráfico responde isso perfeitamente. Ele mostra ali que de 1.000 crianças que entravam na primeira série, olha só, na segunda série mais da metade já ficava pelo caminho. Né? Um funil, uma pirâmide, né? Pirâmide da exclusão. Sim. Mas vejam só, de um ano para o outro, mais da metade já ficava pelo meio do caminho. E se a gente vai subindo, aqui a gente vai vendo que chegam, de 1.000 então, que chegam lá no, então, ginásio, né? 71 crianças chegam. E se a gente vai subindo, mas ainda lá, o último ano do colegial, de 1.000, 20 pessoas chegam. E 1% chega no ensino superior. Como é que a gente pode falar que isso, né? É qualidade, né? E fora que a educação infantil nem estava ainda. Sim. É tão excluído que nem na pirâmide estava, né? Então, assim, que qualidade é essa? Porque qualidade só é qualidade se for qualidade para todos. Senão é privilégio. Perfeito. Aqui não tem qualidade. E daí eu queria... Esse gráfico é desse livro aqui, do Antônio Gross, que é um grande jornalista da educação, estudioso. E ele tem esse livro também, que é super recente, chama O Ponto a que Chegamos, 200 anos de atraso educacional e seus impactos nas políticas do presente. Eu estou querendo indicar esses livros porque eu acho importante a gente se munir, né, de dados, de informações, para enfrentar esse debate, para enfrentar o contexto atual duro. E nesse livro, ele faz um panorama dos últimos 200 anos, né, da educação básica, e ele mostra que nunca o Brasil teve uma educação de qualidade, porque a educação nunca foi prioridade das elites econômicas. Então, a gente nunca teve um projeto para educação de qualidade. Eu acho importante, Bruna, até para você tomar uma aguinha, que assim, quando você traz para a gente, né, todo esse aparato, né, todo esse registro, toda essa pesquisa, nos mune no sentido da gente até ter argumentos para ir contra as fake news, né, que a gente vive hoje.
numa sociedade onde o que prevalece são as mentiras. E são mentiras que aparecem de uma forma assim, tão bem elaborada, sutilmente elaborada, que a gente fica até confuso na hora de se defender, né? E a gente sabe que aquilo é uma mentira, mas ela está tão bem preparada para te enganar, porque hoje a gente vive esse momento, né? Das fake news, da mentira, e a gente precisa sempre voltar um pouquinho para olhar o nosso passado e para ver esse processo todo que você traz aí nessa pirâmide, o quanto que a gente avançou. E o próximo slide fala exatamente disso que você traz, né? Acho que o pessoal podia ver um pouquinho, que fala justamente assim, quando a gente está falando de aprender com a nossa história, a gente está falando de reivindicar as narrativas dessa história, de nós sermos os autores da nossa própria história e não ficar refém do que nos contam, né? E daí a fake news... E fake news é uma atualização do que o ministro lá da comunicação de Hitler fazia. Ele foi, a gente pode dizer que ele foi o criador da fake news. O que ele falava? Que uma mentira repetida 1000 vezes torna-se a verdade. O que é a fake news? É isso. É isso. Eu espalho essa notícia, eu bombardeio isso, até que isso acaba sendo assumida como a dúvida, né? Porque assim, você sabe que é mentira, mas você... Chega um momento que você fica assim, tem dúvida, meu Deus. Mas as narrativas são muito fortes, né? A fake news produz narrativas. Então a gente vive um momento de guerras de narrativas. Inclusive, dizem que a palavra do nosso século é a pós-verdade, porque falou que as narrativas passam a ter mais força que o próprio fato, que os próprios dados. E isso é muito sério. E uma maneira da gente contrapor essas narrativas é a gente recuperar as nossas histórias, tanto no âmbito individual como no âmbito coletivo. Essa é uma forma da gente ir criando essa resistência, essa fake news, né? Porque, e recuperar as narrativas, recuperar a história é uma condição essencial para qualquer processo democrático. Porque os processos antidemocráticos, eles se fiam numa história única. Isso. Numa única história. Uma única verdade. E pra gente ter uma história única, quantas histórias tiveram que ser subjugadas, tiveram que ser destruídas, negadas, né? Então, há que se tomar muito cuidado com a armadilha da história única. Há que se tomar muito cuidado com uma pedagogia também de tamanho único. O professor português João Formosinho, que eu tive o grande... privilégio e alegria de estudar com ele lá em Portugal, ele usa uma simbologia que eu gosto muito, que ele fala o currículo de tamanho único, e que eu pego emprestado para pensar nessa pedagogia de tamanho único, que é assim, vocês já tentaram comprar uma roupa de tamanho único? Assim, para alguns fica grande, para outros pequenos. A roupa de tamanho único, ela deveria servir para todo mundo, e acaba não servindo para ninguém. Já que é tamanho único. Porque ninguém é de tamanho único, né? Nós temos o nosso tamanho. E essa pedagogia de tamanho único também é assim. É uma pedagogia que supostamente devia servir a todos, mas acaba não servindo a ninguém. E daí cria aquela pirâmide da exclusão. Então, é necessário que a gente construa uma pedagogia mais leal às crianças, mais leais aos bebês e às crianças pequenas. Uma pedagogia que respeite os seus saberes, respeite as suas vozes, porque as vozes das crianças também foram negadas historicamente. Nessa produção de narrativa única, a gente tem, né, milhões de exemplos. A gente tem a história dos negros contada pelos brancos, a história das mulheres contada pelos homens, a história das crianças contadas pelos adultos. E quando a gente está falando de recuperar as vozes e os saberes e as histórias, a gente está falando de recuperar, não recuperar a voz, porque voz, eu sempre falo, voz as pessoas já têm, né? A gente precisa dar legitimidade para essa voz, porque historicamente umas vozes foram consideradas mais legítimas do que outras. Então, nesse processo, passa necessariamente por a gente também recuperar os saberes dos bebês e das crianças pequenas, né? Por isso, tão necessária uma pedagogia da escuta. Ela vai ser fundamental se quisermos construir esse projeto mais democrático, tanto de educação como de sociedade. O Eduardo Galeano tem uma frase que eu gosto bastante, que ele fala assim: os cientistas dizem que nós somos feitos de átomos. Eu digo que nós somos feitos de histórias.
Nós somos feitos de histórias, ou seja, nós somos seres culturais, sociais, que precisamos de história para essa construção de sentido da nossa vida, né? Então, esses processos democráticos, eles se fiam em histórias, por quê? Porque eles se fiam em gente. E as pessoas são plurais. Por isso, as histórias são plurais. Então, a gente precisa construir uma pedagogia a partir de muitas vozes, de muitas histórias. Vou passar aqui um pouquinho. Aqui tem... queria que vocês vissem essa imagem. Esse é o Daniel, que acabou de completar 1 ano. Acho que não está aparecendo, acho que não está aparecendo para o público. Dá para colocar meninos para aparecer? Se os meninos puderem. E muitos comentários aqui, Bruna. As pessoas estão adorando a sua explanação. Que bom. Que bacana. A interação aqui está muito boa. Será que eles estão vendo agora? Sim, agora sim, apareceu. Então, eu estava dizendo que esse é o Daniel, de 1 ano, para retomar aquela nossa pergunta, né? Qual a nossa lealdade? E ser leal aos bebês e às crianças pequenas nos leva necessariamente... Aqui tem uma tabela que eu fiz. A ideia não é entrar em detalhes sobre ela, mas é só para chamar a atenção que, a depender da nossa resposta, né, da nossa lealdade, nós vamos ter que optar por algum dos paradigmas pedagógicos, que ou é o paradigma das transmissivas ou o paradigma das pedagogias participativas. E dentro dele, lembrando, a pedagogia participativa, diferente da transmissiva, que é de tamanho único, as pedagogias participativas existem muitas formas de se manifestar. Não existe uma pedagogia participativa, né? Então, para pegar talvez a mais conhecida, né, na educação infantil, de Reggio Emília, esse é um tipo de pedagogia participativa. A abordagem Pichler, na Hungria, é outro tipo de pedagogia participativa. Existem muitos tipos, né? E a ideia é que as pedagogias participativas sejam contextualizadas, sejam situadas, que façam sentido. Então, assim, o Brasil precisa construir a sua pedagogia participativa. A partir, obviamente, do conhecimento, a gente vai beber nesses referentes pioneiros de qualidade, a gente vai beber essas fontes, mas a gente precisa construir algo que faça sentido no nosso contexto, né? Que faça sentido aqui para as nossas crianças. E essas pedagogias, elas vão se diferenciar em praticamente tudo, seja nos objetivos, no que elas concebem que é uma criança, qual o papel do adulto, como se dá a construção de conhecimento, enquanto em uma se dá através da experiência, do fazer, a outra considera que a criança tem um papel passivo, né, de unicamente receber aquilo que vem do adulto. E até por isso, né, não sei se todo mundo sabe, a palavra aluno significa sem luz. Vem dessa concepção de que a criança era esse ser que nada sabe. Né? Então, a gente precisa... Infância, né? Infância é o sem fala. Olha que coisa doida. Infância significa, na sua etimologia, o que não fala. E hoje a gente já sabe que esse bebê se comunica desde a barriga. Ele nasce... Aliás, ele comunica que está na hora de que ele está pronto para nascer. Então, nós, como sociedade, é que não sabemos escutar esses saberes. Mas eles falam. E falam e se expressam por meio das suas múltiplas linguagens. E por que a gente está falando aqui de pedagogia participativa? O que isso tem a ver com escuta, né? Que é o nosso tema. Porque quando a gente vai, e na pesquisa que deu origem ao livro, eu fui investigar essas diferentes pedagogias participativas e eu fui percebendo que apesar de todas as diferenças, sejam econômicas, políticas, culturais, em diferentes países que eu acompanhei, essas pedagogias participativas, todas elas tinham algo em comum, que era o fato delas serem pedagogias relacionais por excelência. O que significa que elas tinham como cerne os sujeitos e as relações entre esses sujeitos. Ou seja, a escuta é o cerne de toda e qualquer pedagogia participativa, seja se acontece no Brasil, na Espanha, na Argentina, na Itália. Não há como pensarmos e escolhermos o caminho das participativas sem passarmos pela aprendizagem profissional da escuta.
E aí sim, entramos finalmente no nosso tema da escuta. Não há como fazer pedagogia participativa sem compreendermos o que significa escuta. Então, a gente não está falando de qualquer escuta. A gente não está falando daquela escuta que é uma mera técnica, que é uma metodologia que eu vou usar para saber alguma coisa específica em determinada época do ano, né? No momento da rotina. A gente está falando de uma escuta, eu coloquei aqui nesse slide. O pessoal tá vendo? Tá sim. Eu coloquei nesse slide alguns desses conceitos que ancoram essa escuta que a gente está falando. Essa escuta que é o cerne da pedagogia das infâncias, né? Que é o cerne das pedagogias participativas. Então, a gente está falando de uma escuta que não é pontual, que não é banal, que é uma atitude permanente cotidiana, que exige intencionalidade. A própria palavra escuta, né, que vai se diferenciar do ouvir, do mero ouvir, porque ouvir está ligado ao quê? Ao nosso sentido auditivo. Já a escuta, ela vem do latim auscultare, e escuta significa ouvir com intenção, com atenção, com o coração, ou seja, com disponibilidade. Ou seja, eu preciso querer escutar. Porque ouvir aqui, eu posso estar ouvindo um monte de coisa, mas eu preciso ter a intenção de escutar. Então, isso não se dá de forma espontânea. Então, isso significa também que a gente precisa, além de querer escutar, a gente precisa aprender a escutar. Isso não está dado. Pelo contrário, né? A gente vive numa sociedade que clama pela surdez. Né? A gente precisa todos os dias lutar para não ficar surdo, porque a gente recebe tanto estímulo, tanta informação, fake news, né? Como você trazia, tanta informação e esse excesso de estímulos, em vez de deixar apurar os nossos sentidos, cria o efeito inverso, que é a gente fica anestesiado, né? É aquele excesso e a gente fica anestesiado. Então, a gente precisa aprender a escutar e como ser humano mesmo. E do ponto de vista profissional, mais ainda assim, que a gente precisa ter a aprendizagem profissional da escuta. Se a gente está falando que ela é o cerne, que ela é o coração do modo específico de fazer pedagogia, que é o modo participativo, essa deveria ser uma das primeiras coisas que a gente aprende nos cursos de pedagogia, né? Quem são esses bebês, quem são essas crianças, como eles se comunicam e como que a gente pode escutar. Tem uma fala sua que eu achei bem interessante, eu acho que está dentro do que você está trazendo agora, que esse processo da escuta, ele não pode virar um adorno, né? Que precisa ir muito além disso. E eu achei muito interessante, eu que fiquei mais de 5 anos na educação infantil e com bebês também, eu fiquei ouvindo e pensando nessa sua fala, né? Que esse processo da escuta, ele não pode ser estanque, né? Ele precisa ser contínuo, né? Tem que estar dentro do nosso cotidiano, tem que ser permanente, não virar um adorno. Eu achei bacana. Não virar nenhuma atividade pontual, por isso que a gente fala que é permanente, cotidiano. É uma forma de eu viver e compreender a docência na educação infantil. E por que ele não pode virar um adorno? Porque daí não é escuta. Porque a escuta autêntica e legítima, ela necessariamente leva à transformação. E o adorno é o quê? É uma constatação. Eu escutei e constatei. Coloquei lá no meu caderno, coloquei num cartaz, mas aquilo não gerou uma ação. Nem que seja uma ação interna, né? De revisão, de repensar meus conceitos, minhas práticas, meus valores. Mas a escuta, ela traz em si esse germe da transformação. Seja a transformação de ideias, de práticas, do cotidiano, de políticas. Senão, ela não é a escuta autêntica e legítima. Para ela ser, tem algumas condições necessárias, que eu posso até mostrar aqui, o que no livro, esse amplo estudo que eu fiz um grande mapeamento, tanto da produção acadêmica, científica, nacional e internacional sobre o tema, como eu visitei em loco, né, vários locais para conhecer. E daí eu sistematizei, então, esses conhecimentos nessa gramática da escuta. O que é a gramática da escuta? É essa matriz. Ai, gente, eu tô virando pra lá, vou levar bronca, que a câmera tá aqui. Não, mas tá bacana. Eles focaram aqui agora no slide, o pessoal tá vendo, mas tá bacana. Mania de virar, gente, eu tenho que olhar pra lá. E essa matriz de saberes,
ou gramática da escuta, o que ela traz? Ela traz esses saberes tidos como essenciais, como necessários para a construção de uma pedagogia que escuta, para a gente fazer essa travessia que é do mero ouvir para a escuta profissional. Então, não se trata também do conhecimento final, acabado, fechado. Até por isso que ela é em forma circular, porque não tem hierarquia entre esses conhecimentos. E eu não sei se dá para vocês verem, mas tem um espaço em branco ali no roxinho, no verde, no azul, lá em cima. Não sei se dá para ver. Por que tem isso? Para lembrar que esse conhecimento, ele não é acabado, como dizia o Paulo Freire, ele está em permanente reconstrução. E é um convite para que mais pessoas se somem à produção desse conhecimento. A ideia dessa matriz é para que os coletivos das unidades possam discutir junto isso, refletir e trazendo outros elementos. Então, a ideia é que essa vire uma grande mandala aí. E esses 10 eu dividi em 3 grandes eixos, né? Que são os fundamentos da escuta, o papel do adulto e algumas armadilhas da escuta. Essa do Adorno é uma das armadilhas da escuta, né? A gente fazer uma escuta só para adornar, seja caderno, seja um cartaz, seja um portfólio, um relatório, uma carta de intenção. Então tem algumas armadilhas, mas que são muito sutis. Às vezes é uma forma que eu pergunto, é como o meu corpo se posiciona. E isso, a criança lê isso, a criança escuta isso. A gente tem mais dificuldade para escutar, mas a criança escuta. Então, tudo isso pode levar a processos de pseudo-escuta. Então, cada um desses 3 eixos, ele traz 10 grandes princípios, né? Então, aqui, obviamente, não vai dar tempo da gente olhar para todos, mas só coloquei alguns para chamar a atenção. Então, nos fundamentos da escuta, a gente começa ali discutindo, situando essa escuta que é um direito das crianças, né? E não uma concessão que nós adultos fazemos. Porque às vezes a gente acha que é uma concessão. Não, a gente está fazendo valer um direito. A criança tem direito a ser escutada e falar sobre temas que lhe afetam diretamente. Então, a gente está falando de uma escuta também que é uma escuta ativa, que vai ter os momentos de silenciar, mas é uma escuta que demanda a criação de um clima propício, de um ambiente propício. Ela exige a revisão do papel do adulto, que lá na pedagogia transmissiva, né, era o quê? Era o monólogo. Aqui a gente já está falando do diálogo. Lá estava tudo focado no adulto. Nas pedagogias participativas, a gente está falando de uma divisão de poder, de uma co-construção do cotidiano. Então, não é que um é mais importante que o outro, é junto, né? O convite é para que todos os sujeitos possam ser atores e co-construtores desse cotidiano. Só que esse adulto, ele tem um papel fundamental, porque é comum a gente achar também que numa pedagogia da escuta, o adulto, ele não vai ter lugar, sabe? Ou vai ter um lugar menor. E, na verdade, é o contrário. A pedagogia da escuta só consegue ganhar vida no cotidiano se eu tenho um adulto que consegue mediar esse processo, que consegue criar esse contexto favorável, que tem essa atitude ativa. Essa sensibilidade, né? Que tem esses 100 ouvidos, né? Eu começo o livro com a poesia dos 100 ouvidos do educador e da educadora. Porque a gente tem aquela poesia famosa do Malaguzzi, que fala 100 linguagens das crianças, que é uma poesia linda, que fala que a criança tem 100 e mais 100 linguagens. E daí eu trago no início do livro os 100 ouvidos, justamente para a gente pensar isso. A gente só vai conseguir ouvir essas 100 linguagens se a gente também afinar e refinar os nossos 100 ouvidos. Se a gente recuperar também em nós essas 100 linguagens. Porque nós também fomos roubados. Nós também fomos fragmentados. Então, falar de recuperar o lugar de fala e de escuta das crianças passa por nós adultos também recuperarmos esse nosso lugar de empoderamento, né? De participação e de diálogo. Bruna, deixa eu só avisar para o pessoal, aqui a Paulinha está me cobrando. Gente, é a lista de presença, tá? Assinem, não percam. Eu sei que tá maravilhoso ouvir a Bruninha, mas vamos lá, não esqueçam de assinar a lista de presença. Quanto tempo eu falei, só para eu me organizar? Quanto tempo nós temos, Cecília? Nós começamos às 14, acho que ainda temos uns 45 minutos, mas vamos dar um tempinho para umas perguntas no final. Então, se você quiser já trazer alguma agora,
Fica à vontade. Tem muitos elogios aqui, o pessoal tá gostando, né? Da sua fala, né? Tá se identificando também, né? Pensando no cotidiano. Pergunta, eu não consegui visualizar nenhuma ainda, Tá. né? É mais comentários mesmo positivos a respeito do tema. Teve alguns comentários, Bruna, que assim, como você fez um trabalho em outros países, você traz experiências de outros países, né? Aí as pessoas, né, pensando aqui na dificuldade em relacionar uma cultura a outra, uma experiência a outra, né? Sendo que são culturas muito diferentes, né? Sim, na verdade eu fiz também, grande parte dos dados foi coletado no Brasil e mais especificamente na cidade de São Paulo, onde eu coordenava pela Secretaria de Educação um GT de escuta, que tinham professoras da rede, coordenadoras, diretoras, supervisoras, e elas foram as minhas grandes parceiras na coleta de dados. Então, só aqui na cidade de São Paulo, nós escutamos mais de 300 bebês e crianças pequenas. Bastante. E a ideia dessa mandala e dessa matriz era justamente isso. Eu me fiz justamente essa pergunta, né? Será que com tantas diferenças econômicas, culturais, será que tem alguma coisa em comum? Uhum. E foi isso que eu quis investigar. Então, assim, a minha grande base foi aqui no Brasil, especificamente em São Paulo. Mas daí eu fui estudar o processo de construção de outras pedagogias participativas, a história delas. Justamente para que a gente não caia dessa armadilha de ficar importando formas, né? Importando essas coisas que podem ser muito bacanas, mas que não necessariamente são as mais adequadas, né, para o nosso contexto. E justamente o que entrou na matriz é aquilo que há de... como que eu posso chamar isso? É o núcleo duro. Para trazer... isso se repetiu em todos os contextos. Seja no Brasil, seja na Espanha, seja em Portugal, seja na Itália. Em todos os lugares onde as pessoas conseguiam dar voz, visibilidade para os saberes, para as crianças, elas tinham esses princípios, respeitavam esses princípios em comum. E eu acho que o bacana dessa matriz é justamente que, assim, ela não é... Embora ela venha de uma pesquisa acadêmica, de doutorado, ela vem... Oi? Ela vem de práticas de mais de 20 anos, né? Que eu atuo na rede municipal de São Paulo. Já atuei como professora, coordenadora, formadora e nos últimos quase 10 anos como assessora da secretaria. Mas o que eu gosto dessa matriz, eu acho que o grande potencial dela é que ela não é fruto de um sujeito, de uma pesquisa. Ela é fruto desse grande esforço coletivo de muitas pessoas, de muitas vozes, de muitos lugares. E eu acho que aí que está a riqueza. A gente começou falando que as histórias são plurais, né? Sim. A história não é única. Então, essa matriz, ela vai nesse sentido, de não construir uma história única. Então, ela traz os saberes tanto de grandes especialistas nacionais e internacionais, traz os saberes dos profissionais que atuam no dia a dia e traz os saberes dos bebês e das crianças pequenas. Então, ela é fruto de muitas vozes, muitos olhares e muitas histórias. E pode falar. A Maria do Socorro, ela está perguntando aqui, né? Mas eu acho que você já até começou a falar sobre isso. Ela pergunta: excelente, Bruna, excelente explanação, mas qual o caminho para o educador aprender a escutar? Né? Por isso que a gente pode até entrar em alguns exemplos práticos disso, mas sempre eu acho muito importante a gente começar por essa gramática da escuta, para que a gente não caia nessas receitas. Porque a gente se apropriando dessa gramática é como se a gente tiver... Imagina as notas musicais. Daí eu uso como eu quiser. Eu crio a canção, porque eu tenho essas notas. Então, eu posso criar várias sinfonias. Se a gente passa e mostra uma música pronta, a escuta é assim. A gente fecha para esse campo enorme de possibilidades. E existem muitas formas de escutar. E é muito perigoso que a gente feche, porque assim, a escuta, diferente da roupa de tamanho único, é algo que é tecido artesanalmente, né? Então, para uma criança,
eu vou escutar de um jeito, a outra de outro. E a gente está falando, mas eu acho que é importante a gente também ir aqui e situando que escuta é essa, né? Além dos princípios, a gente está falando do conceito ampliado de escuta. Acho que a gente... Vou colocar aqui, então. Se o pessoal puder mostrar esse slide. Eles estão vendo? A Cecília ainda não focou. A Cecília vai me dizendo aqui o que vocês estão vendo. Vocês podem colocar, meninas, por favor, o que escutar. Então, vamos lá. Respondendo, é Maria de Nazaré, né? Maria do Socorro. Do Socorro, perdão. Então, a Maria do Socorro faz essa pergunta importante, mas então só quis fazer esse adendo, né, pra gente não cair nessa receita. Mas é importante que quando a gente está falando de escuta, primeiro, a gente está falando da escuta das múltiplas linguagens das crianças. Então, por isso é possível escutar os bebês também, não só possível como necessário. A gente está falando de escuta do silêncio, do corpo, né? Das recusas, dos choros, tudo isso fala. Quando a gente faz uma roda de conversa, aquela criança que talvez ficou em silêncio o tempo todo, está dizendo muito mais do que aquele que falou. O que esse silêncio está dizendo? O que uma recusa em brincar está dizendo? Então, a gente está falando de uma escuta, primeiro, dessas múltiplas linguagens. Esse é um primeiro ponto. O outro ponto, a gente está falando de escuta de criança e escuta para além das crianças. A gente está falando de escutas plurais, ou seja, escutar as crianças é escutar também, por exemplo, as famílias das crianças. Escutar a comunidade, o entorno. Tudo isso é escuta. Então, quando a gente isso vai abrindo um leque de possibilidades, porque se a gente pensa só nessa escuta 1 a 1, a gente vai falar, é impossível no nosso contexto, né? Com 35, 40 crianças, como eu vi em alguns lugares do país, vai ser impossível. Mas a gente não está falando só dessa escuta da fala e dessa escuta, eu vou sentar para ouvir o que a Cecília tem a dizer. Não. Eu tô falando... Lembra que a gente começou falando que é uma escuta permanente, cotidiana? Então, por exemplo, se eu tô fazendo uma observação na hora que eles estão escovando... Não é só de uma atividade, na hora que eles estão escovando o dente, na entrada, no parque, na hora que estão comendo. Tudo isso é escuta, se eu faço de forma intencional, né? Lembra, escuta tem intencionalidade. E é justamente... a escuta, ela exige, então, que a gente pense numa pedagogia da cotidianidade, que significa assumir o cotidiano como dimensão pedagógica. E o que é isso na prática? Assumir o cotidiano como dimensão pedagógica significa que a gente precisa investigar esse cotidiano de forma intencional, que é o que esse slide mostra um pouco. O cotidiano também precisa ser escutado, a cultura pedagógica que está instalada nesse cotidiano. Então, eu preciso escutar as materialidades que estão ali, as narrativas, os espaços, né? As interações propiciadas por essa organização de espaço ou aquelas impossibilitadas. Eu preciso escutar os instrumentos de gestão do cotidiano. O que é o instrumento de gestão do cotidiano? São aqueles instrumentos que a gente usa, por exemplo, o cartaz do tempo, da chamada, da rotina, da linha do tempo, dos aniversariantes. Tudo isso está comunicando algo para as crianças. Tudo isso está formando a subjetividade das crianças. Então, eu preciso escutar. Então, veja que a gente está falando uma escuta muito mais ampla, né? E que nos dá muito mais possibilidades. Então, por exemplo, quando eu estou observando as crianças brincarem numa sala, e eu a partir dessa escuta dessa situação, eu reorganizo a minha sala, né? Porque eu vejo que vai ser mais interessante para aquele grupo de crianças. Isso é eu ter feito uma escuta e ter levado à transformação, né? Devolutiva da escuta não é só, eu vou sentar com a criança e falar, você falou isso e eu fiz isso. Eu reorganizar a sala a partir do que eu escutei já é dar uma devolutiva da escuta. Então, veja que, assim, por isso que a gente fala que ela é permanente cotidiana, ela está em tudo. Por isso que ela é chamada pelo Tonucci, por as grandes referências da pedagogia da escuta, como a matéria-prima, ou seja, não dá para abrir mão. Tudo que a gente possa pensar na educação infantil, trabalho por projetos, carta de intenção, documentação pedagógica. O que é a documentação pedagógica? A escuta tornada visível.
Por que é tão difícil a gente fazer relatório, portfólio? Porque se eu não tive uma escuta anterior, vai ser muito difícil. Se não impossível até eu fazer. Porque a documentação é para tornar o que eu escutei visível. Então, antes da documentação tem que vir a escuta. Essa é a matéria-prima, essa é a base de tudo que a gente vai fazer na educação infantil. Então, aqui, se puderem mostrar esse outro slide, para cada um desses elementos que estava no slide anterior, aqui tem algumas perguntas que me ajudaram nessa escuta do cotidiano. Como eu disse, é um ponto de partida. Então, perguntas que me ajudaram a escutar e investigar esse cotidiano. Pode falar? Ah, tá. Agora foi. Não estava aparecendo. Então, aqui tem um conjunto de perguntas que pode ser usado desde, por exemplo, eu até tirei esse slide que eu achei que não ia dar tempo, mas, por exemplo, nesse grupo nós pegamos, por exemplo, uma professora trouxe a planta baixa da sua sala, a outra tirou uma foto do parque, a outra trouxe só uma foto do cartaz dos combinados. Isso e daí nós fizemos uma investigação, né? Isso é escutar, investigar o cotidiano, torná-lo uma dimensão pedagógica. Então, a gente, a partir dessa foto, ou desse desenho, ou desse relato, a gente foi trazendo perguntas, né? Onde está a criança, que materiais foram utilizados, que estética está sendo priorizada. E a partir dessas perguntas, a gente foi realizando essa investigação e deu elementos para a gente pensar a transformação do cotidiano. Porque a pedagogia da cotidianidade leva à pedagogia da transformação. Porque, no fundo, para que a gente escuta? Né? Acho que essa que a gente escuta? Essa é a grande pergunta. Para que a gente escuta? A gente pode resumir tudo isso que a gente está falando numa frase. A gente escuta para conhecer melhor quem são os bebês e as crianças pequenas. Porque não há como a gente pensar uma educação, aliás, pensar qualquer ação, seja na saúde, seja em qualquer área, não há como a gente pensar algo sem conhecer quem são esses sujeitos. Quais são as necessidades, os desejos desses sujeitos. Então, a gente escuta para conhecer. Porque a gente só consegue estar junto se a gente conhece, né? Senão a gente tem um muro. Eu falo que assim, que crianças e adultos como se vivessem em universos diferentes. Porque a gente pensa, sente, interpreta o mundo de formas completamente diferentes. E o que a escuta faz? Ela quebra esse muro que separa o universo das crianças e dos adultos. A escuta é essa ponte. Não é que a gente vai ocupar o lugar das crianças. A gente nunca vai conseguir ver os olhos dela, mas a gente vai conseguir legitimar, a gente vai conseguir ver como uma outra forma de ver, de estar no mundo, a gente vai compreender como é que elas produzem conhecimento, como é que elas constroem hipóteses, teorias, como é que elas vão construindo conhecimento. E a partir desse conhecimento é que a gente vai pensar nas melhores formas de estar com essas crianças. É que a gente vai poder revisar as nossas ações, as nossas práticas, mas a partir dessa criança real. Eu acho que a escuta nos permite ver quem é esse sujeito real que está na nossa frente. Eu acho que o que você traz aqui tem uma frase que você citou, né, em uma das lives, que é do Manuel de Barros. Transver o mundo com as crianças. Eu acho que traz um pouco do que você está falando agora, né? Você poderia falar um pouquinho para a gente? Eu achei tão significativa transver o mundo com as crianças, né? O que isso significa nesse contexto? Eu também gosto de tudo do Manuel, eu sou meio suspeita. Mas essa frase em especial que eu uso no capítulo 5, né? Que ele fala que os olhos vê, a imaginação revê. Não, vamos falar certo, né? Não vamos estragar a frase do Manuel aqui, não. Mas ele fala que a gente precisa transver o mundo. E as crianças já fazem isso por natureza, né? O Manuel fala assim, ele fala que teve uma namorada, mas a gente pode pensar isso para as crianças, que ela via errado. Que ela ele falava, eu tinha uma namorada que via errado. Ela não via uma garça na beira do rio. Ela via um rio na beira da garça. Ou seja, ela despraticava as normas. E é isso que as crianças fazem. Elas veem o que é, mas elas veem também o que pode ser.
E isso é fundamental. Você fez uma pergunta muito importante. O que isso tem a ver com o nosso contexto? Se a gente não conseguir transver o mundo, a gente vai estar fadado a repetir esse mundo. A gente não vai ver possibilidades. A gente precisa transver o mundo para a gente pensar outros mundos possíveis. Para que a gente possa... Manuel de Barros falava algo que a escola de Frankfurt falava lá, com Adorno, a Annette trouxe Adorno também, que falava assim, que olhar o que a realidade é olhar só uma parte, um lado da moeda. É preciso olhar também o que ela não é e o que ela pode ser. O melhor que ela pode vir a ser. Então, transver o mundo, para mim, é a gente olhar para o melhor que o mundo pode ser também, sabe? A gente não ficar preso, não olhar a história como algo imutável, como fatalismo, mas como possibilidade, como dizia o Paulo Freire. Então, e as crianças podem nos ajudar a transver o mundo. Porque as crianças não têm esse olhar viciado, acostumado, sim, anestesiado. E nós, de tanto ver, a gente não vê mais, né? A nossa vista se acostuma. Uhum. E a gente não vai mais vendo esse cotidiano. Então, as crianças, quando a gente escuta as crianças, a gente tem a possibilidade de olhar aquilo que está ali, mas por outro ângulo, por outra perspectiva. Então, eu amplio o meu olhar. Por isso que eu não sei se dá tempo, tem um videozinho que a gente poderia assistir. Nós temos... Eu acho que sim. É quanto tempo? 3 minutos. Ah, sim, dá. Tranquilo. Vamos ver, gente, um videozinho. Que fala disso, né? Da gente pedir ajuda para as crianças para olhar. É uma brincadeira que eu faço, porque tem um poema que tem uma criança que pede ajuda para o adulto, para olhar, me ensina a olhar. E eu brinco, subvertendo essa história, falando, na verdade, somos nós adultos que temos que ter humildade para pedir para as crianças para nos ajudar a olhar. Olhar nos olhos das crianças, né, Bruna? E ver isso que a gente não vê mais. A gente não, das coisas mais... a gente não se espanta com a formiga, com tudo. E lembra, a gente começou falando para adiar o fim do mundo, para criar os paraquedas. A gente não pode perder o encantamento com o mundo. E a Lídia Ortélio fala uma coisa linda, que ela fala assim, as crianças são a última novidade do mundo. Nossa, que bonito. Eu acho lindo isso. Nós trabalhamos... Não é quem trabalha com tecnologia, não, que trabalha com a última novidade do mundo. Somos nós, profissionais da educação infantil, que trabalhamos com a última novidade do mundo. São as crianças. Como é importante o nosso trabalho, né? São as crianças. Por isso, radiar o fim do mundo. A gente trabalha com o que há de mais novo na humanidade. E talvez as respostas que nós, adultos, ainda não temos, estão nelas. Porque elas trazem esse germe do novo, das novas possibilidades. Então, olha a importância da gente escutar. Elas que trazem as novas respostas. Gente, a fala da Bruna emociona, né? Emociona, que bonito. Que importante. Vamos ver o vídeo? Vamos. Vamos ver se eu consigo colocar aqui. Enquanto eu coloco o vídeo, será que alguém poderia trazer um copinho d'água, por favor? Se alguém estiver nos escutando. Os meninos estão aqui. Posso colocar o vídeo? Pode sim. Já tá aparecendo para vocês? Não, ainda não. Você me avisa quando tiver, porque daí eu dou play aqui. É um videozinho bem curtinho, gente, mas que traz um pouco disso que a gente tá conversando aqui. Sim. Ainda está no slide. Tô segurando aqui. Ainda não apareceu. Meninos. O suporte, quem vai nos ajudar? Tá aparecendo? Ele tá falando que eu posso dar play. Vou dar play aqui, então. Soltei. É que aqui no chat ainda não apareceu. Que sons te rodeiam? Aqui a gente já deu play. Não o sei que se você já ouviu hoje não. até chegar até aqui?
Mas enquanto aparece, Bruna, as pessoas estão Ouvimos com os adorando a sua olhos, fala, boca, adorando saber da sua mãos, experiência. nariz, corpo, alma São comentários e até aqui muito ouvidos. bacanas. O que escutamos passa a fazer parte de nós, Pro pessoal, de quem aqui tá somos. rolando. Aqui ainda não. Você já parou para pensar nisso? Aqui tá passando Para o pessoal, acho que é o que está na televisão. Que E escutas como te é que a gente constituem? joga daqui do computador pra Que TV? escutas te habitam Gente, ao vivo diariamente? é assim. É. É a tecnologia, faz parte. Escutar é como um parto, um nascimento, onde é preciso se abrir para novos mundos e possibilidades. E comentou É a saída que da está só caverna de ouvindo o Platão. vídeo, mas que não aparece a Muitas imagem. vezes preferimos ficar ali no Agora vai. É bem curtinho, gente. que sons te rodeiam. Eu não ouço O que áudio. você já ouviu hoje até chegar até aqui? Tô perguntando aqui. Ouvimos com os olhos, boca, mãos, nariz, corpo, alma e até com ouvidos. O que escutamos passa a fazer parte de nós, de quem somos. Também não ouço áudio. Só... Você já parou para pensar nisso? Que escutas te constituem? Que escutas te habitam diariamente? Escutar é como um parto, um nascimento, onde é preciso se abrir para novos mundos e possibilidades. É a saída da caverna de Platão. Muitas vezes preferimos ficar ali no quentinho, no escuro. Não queremos que ninguém nos diga o que acontece lá fora. Não queremos ver, escutar, sentir. Mas a não escuta tem seu preço, não é mesmo? Sem a escuta, nós perdemos um pouco da nossa humanidade. Perdemos nossa capacidade de nos conectar, de se importar, de estar presentes inteiros. A escuta é o estado de comunhão com o mundo por meio de todos os sentidos. E o contrário da escuta é a anestesia dos sujeitos, seu embrutecimento e aniquilamento. Escutar é escolher todos os dias não ficar surdo, não ficar indiferente à própria existência, à existência do outro e ao que acontece no mundo. É um desnudar-se para si mesmo. Nada fica escondido quando nos dispomos verdadeiramente a escutar. A escuta autêntica, legítima, nos lembra de quem somos. Por isso é tão difícil escutar. A escuta exige humildade e coragem para pedir ajuda para olhar. Olhar e enxergar a grandeza das miudezas, como fazem os bebês e as crianças pequenas. E quem sabe não será nesse singelo pedido de ajuda que devemos fazer às crianças o caminho para nos reencantarmos com o mundo. O que será que os bebês e as crianças pequenas têm a nos dizer sobre si, sobre o mundo? Me ajuda a olhar. Me ajuda a olhar. O que será que eles escutam?
Ah, não, aqui tá no finalzinho, Bruna. Ah, que bom que deu certo para vocês assistirem o vídeo. Ele termina trazendo essa reflexão, né, do que será que eles escutam, o que será que os bebês e as crianças pequenas escutam de nós adultos, da sociedade como um todo. Porque quando a gente fala de escuta, embora a gente geralmente use esse termo para se referir à escuta que os adultos fazem das crianças, na verdade é importante a gente lembrar do contrário também, né? Do outro lado da moeda, que é o que os bebês e as crianças pequenas escutam de nós. A gente se fazer essa pergunta é muito importante. Então, a gente está falando que o que os bebês e as crianças escutam passam a constituir quem eles são, passam a fazer parte da subjetividade deles. O que eles escutam tem a ver com as histórias que eles vão incorporando, né? A gente falou no início que nós somos feitos de histórias, então é muito importante que nos espaços educacionais a gente tenha consciência de que narrativas são essas que os bebês e as crianças escutam, que histórias são essas que estão sendo arquivadas nas crianças, né? Porque eles vão passar a enxergar o mundo a partir do prisma dessas histórias que são construídas. Então, olha a importância disso. A gente cartografar, compreender essas escutas, o que as crianças escutam cotidianamente. Enquanto vocês viam o vídeo, eu separei um trechinho bem curtinho aqui do livro Pedagogia das Miudezas, para a gente também não achar que essa escuta é algo que está muito distante da nossa possibilidade de ação. A gente está falando de pequenos gestos cotidianos. Então, aqui está falando, por exemplo, roubamos as vozes das crianças. Até publiquei ontem uma pessoa que postou isso, eu coloquei lá no meu Instagram, de uma pessoa que colocou justamente esse trecho. Roubamos as vozes das crianças quando roubamos seu tempo, povoando de atividades sem sentido, mecânicas. Roubamos as vozes das crianças quando confinamos seus corpos, ávidos por movimentos, a carteiras e mesas por horas, quando substituímos o rico contato com elementos da natureza por materiais mais empobrecidos, quando ao invés da gente celebrar a vida, suas fases, seus ciclos de nascimento, morte, renascimento, a natureza e suas fases, propiciamos um currículo empobrecido, monocultural, baseado muitas vezes apenas em datas comemorativas, né, esvaziadas de significado, que apelam para o consumismo. Então, quando a gente está falando de dar voz para as crianças, a gente está falando dessas coisas, né? Da gente não confinar. Tudo isso é escutar as crianças. São essas escolhas diárias. Eu quero... Vamos ver se eu consigo... Meninos, está travado aqui para mim o slide. Vou... Não. Não tá indo. Não tá mudando para mim o slide. Porque eu queria mostrar para vocês uma frase do professor Alfredo Oielos, que é o grande disseminador das ideias de Lori Malaguzzi e que era gestor da educação infantil no município de Pamplona, na Espanha, uma experiência pública, obviamente com todas as diferenças, mas eu acho interessante ressaltar isso, que eles construíram uma pedagogia da escuta para crianças de 0 a 3, inspirado na abordagem Pickler e na abordagem malaguzziana, e criaram a sua própria pedagogia participativa nessa experiência pública. E ele tem uma frase que para mim é muito simbólica do que é essa pedagogia da escuta, essa pedagogia das miudezas, e tem uma foto em especial que eu gosto muito. Quem já viu alguma palestra comigo já deve ter visto essa foto, porque eu sempre trago ela, porque eu gosto muito mesmo, e para mim ela é muito simbólica do que é essa pedagogia da escuta e das miudezas. Eu só preciso de ajuda de alguém para conseguir mostrar para vocês, porque para mim está travado aqui o computador. Você pode vir aqui?
gente, a gente tava falando, ao vivo tem dessas coisas. Faz parte. E depois de 2 anos de pandemia, trabalhando online, trabalhando em casa, acho que todo mundo aqui já sabe o que é esse sufoco, né? A tecnologia ela é perfeita, mas às vezes deixa a gente na mão. Isso, é essa mesmo. Perfeito. O pessoal já tá vendo? Eu deixei não. Aqui ainda não apareceu. Se puder mostrar pro pessoal, eu queria pedir licença para ler essa frase do Alfredo Oielos, que diz assim: a verdadeira qualidade educativa emerge nos pequenos gestos cotidianos que vivemos na escola e que, sobretudo, se expressa em um tipo de atitude do e da profissional e na forma de entender a relação da pessoa adulta com cada menino e menina, baseado no respeito, bom trato e na confiança mútua. E então ele está falando desses pequenos gestos. E para mim essa foto que tem essa professora limpando o nariz de uma bebê, para mim ela é muito simbólica desse ordinário, né? Quem trabalha com bebês, com crianças bem pequenas, sabem que isso de limpar o nariz é algo muito... É uma coisa muito comum, muito corriqueira, ordinária, tido como algo, inclusive, de menor importância por pessoas que, né, de fora. E eu gosto dessa foto porque ela revela os princípios dessa pedagogia da escuta, os princípios dessa pedagogia das miudezas, ou seja, de situar essa criança como um sujeito, como uma pessoa que sente, que tem necessidade, né, que precisa ser tratada como tal. Então, quando essa professora se abaixa para limpar o nariz dessa bebê, ela informa para o bebê o que ela vai fazer. E eu sempre digo, né, a importância, olha a ética, né? Aí ela não perguntou para a bebê se ela podia limpar o nariz, porque a gente só pergunta quando a criança vai de fato poder escolher. Mas ela teve o cuidado e o respeito de informar o que ela ia fazer. Ela deu tempo desse bebê preparar o corpo dele. E daí ela foi, limpou uma narina, depois outra. Então, esse olho no olho, né? Esse cuidado, quando a gente vê essa troca de fraldas de escolas completamente diferentes e esse olho no olho para cada um, a gente tá falando da pedagogia da escuta, que é justamente isso, é esse cuidado com o outro, são esses pequenos gestos. Essa pedagogia das miudezas, ela se revela nesse miudinho, né? Que é aparentemente banal, aparente de menor importância. A forma que eu coloco o casaco, a forma como eu toco o corpo dessa criança, como eu olho para ela, tudo isso tá marcando o corpo dessa criança, para o bem ou para o mal. Nós somos feitos de miudezas, então é muito importante que a pedagogia da escuta e das miudezas, ela olhe para isso. E eu sei que acho que o tempo está avançado, queria então só contar uma última história aqui e compartilhar com vocês uma coisa. Daí eu não sei se a Cecília, acho que a Cecília tem algumas questões aqui para trazer pra gente. Sim. Mas eu queria então, só para ir fechando aqui, também, não sei se você quer falar alguma coisa antes? Não, pode falar. Pode falar. Nós temos... a Paulinha está aqui, né? A nossa organizadora e responsável por toda essa chiqueza aqui nesse estúdio. Nós temos até às 16 horas, em ponto. Para encerrar, Tá. Tá, então eu não sei se você quer já trazer... Não, pode concluir. Tem mais uns 5 minutinhos. Então deixa eu abrir. Vou abrir aqui, gente. Bruna, tem gente perguntando se é você no vídeo lá com o Theo. Sou. Fala pra ela. A Paula tá perguntando aqui se sou eu naquele vídeo. Tô perguntando no chat. Sim, sou eu. Morrendo de vergonha, mas sou. Gente, eu queria só trazer mais um caos aqui pra nossa conversa. Para pensar nessa pedagogia das miudezas. Eu até já, numa outra live, até já trouxe isso. O Drauzio Varela, né, o médico conhecido, ele conta de uma pesquisa, de um estudo que foi feito com pacientes terminais que queriam entender o que ficava para as pessoas ao final da vida, né? De pessoas que sabiam que iam não estar mais com a gente em breve.
E me chama a atenção essa pesquisa que chegou num resultado semelhante ao que eu cheguei aqui, nesse da Pedagogia das Miudezas. Então, quando perguntado para essas pessoas, quando elas faziam um balanço da vida delas, o que ficava, elas não traziam assim os grandes acontecimentos, o dia que passou no concurso, elas não traziam essas coisas, elas traziam a miudeza da miudeza. Elas traziam uma cena, por exemplo, delas brincando com o cachorro delas. Elas traziam o cheiro do bolo da avó, o cheiro do café, o abraço que o pai tinha dado, um pedido de desculpa, um perdão. Essas cenas, essas miudezas que essas pessoas traziam, é o que dá sentido à existência delas. E a Pedagogia das Miudezas, ela também fala sobre isso, sobre essas coisas que às vezes são tidas como de menor importância, mas é isso que fica, é isso que dá sentido não só para a educação, a própria existência, como essa outra pesquisa mostrou, né? Então, essa Pedagogia das Miudezas é esse cultivo dessa vida, mas enquanto a vida, diferente dessa pesquisa que as pessoas deram importância para isso quando sabiam que não teriam mais. Mas a gente tem a oportunidade, a gente que trabalha com bebês e crianças pequenas, de valorizar essas miudezas enquanto a vida, né? A Pedagogia das Miudezas é a pedagogia da vida, é a pedagogia que busca recuperar o que há de mais importante na pedagogia, que são os sujeitos, que são as relações desses sujeitos. Todo o resto pode esperar. A gente precisa trazer de novo, colocar os sujeitos, e aí eu tô falando dos sujeitos grandes e pequenos, né? Considerando os profissionais. Isso tem que ser o que importa, né? Isso tem que ser mais importante. Não que esse é o essencial, o resto é importante, mas as pessoas são essenciais e tem uma diferença, né? Então a gente tem que se perguntar no nosso cotidiano se a gente tá conseguindo. A gente nunca vai dar conta de tudo que é importante, mas a gente precisa dar conta do que é essencial. E os sujeitos são essenciais. E eu queria finalizar aqui a minha fala. Eu queria muito dividir com vocês um trecho, né, de um textinho. Posso? Deve. Deve. A Paula tá aqui, gente. Escondidinha, mas tá aqui. Tô no camarote. É um trechinho de um texto que para mim foi muito importante, sabe? Nesses últimos anos, onde muitas vezes eu me deparava com esse momento de desânimo, como tantas pessoas, né? Onde a gente se via no Sísifo, sabe? Aquele mito de Sísifo, que empurra a pedra pro alto do monte, ele desce. Daí você empurra de novo, ela desce. Muitas vezes a gente se sente, né, preso nisso, né? Não vê o sentido, não vê as consequências. Daí isso volta com aquilo que a gente está falando, né? De recuperar a história, de rememorar a nossa história de conquistas, para celebrar isso também, para dar força. Então, eu queria pedir licença para compartilhar um trecho só desse texto do uruguaio Mário Benedetti, que para mim foi muito importante e quis compartilhar com vocês. Chama assim: Não te rendas. Não te rendas, ainda está a tempo de alcançar e começar de novo. Não te rendas, que a vida é isso, continuar a viagem, perseguir os teus sonhos, destravar os tempos, arrumar os escombros e destapar o céu. Não te rendas, por favor, não cedas, mesmo que o frio queime, mesmo que o medo morda, mesmo que o sol se ponha e se calhe o vento. Ainda há fogo na tua alma, ainda existe vida nos teus sonhos, porque cada dia é um novo início. Porque esta é a hora e o melhor momento. Porque você não está só. Não te rendas. Que lindo, Bruna. As pessoas estão aqui no chat, Paula, comentando, né? O quanto estão emocionadas com a sua fala. E essa sua fala traz uma sensibilidade, traz ao mesmo tempo uma força e uma esperança, né? E assim, é importante te dizer que que esses artistas da educação infantil, porque eu vejo o profissional da educação infantil como um artista que não envelhece nunca. Eu brinco sempre que eu vou fazer 45 anos e eu me sinto com 25 anos e eu só tenho 25 anos, tá, gente? Porque estar na educação infantil é isso.
é viver essa esperança, é ver no olhar das crianças a possibilidade de que pode ser melhor, pode ser diferente, e perceber a importância do nosso papel na vida de cada uma daquelas crianças, né? E você traz toda essa sensibilidade, toda essa força, né? Toda essa capacidade que nós, enquanto professores da educação infantil, temos de ir para além do nosso cotidiano e nos tornarmos também profissionais pesquisadores, compreender isso e melhorar a nossa prática e melhorar a vida daqueles alunos que estão ali com a gente, daquelas crianças, aliás, e consequentemente, a nossa, né? Porque você acaba tendo mais energia, mais vontade, você acaba acreditando muito mais na sua capacidade de fazer a diferença. E eu fico muito feliz em poder conhecer tanta riqueza, né? E eu só queria que antes de terminar, porque assim, não surgiu até o momento nenhuma pergunta, mas assim, as pessoas super felizes aqui comentando, né, e agradecendo a possibilidade de te ouvir, de aprender com você. Mas como você traz em sua fala muito do Malaguzzi, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a frase, os nossos discursos são enganosos, né? Qual o passo para avançar e não ficar nisso? E o que ele traz dessa reflexão, os nossos discursos são enganosos? Eu gostaria que você falasse sobre isso. Malaguzzi era muito provocador, né? E essa era uma das... Ele falava, o que não se vê não existe. E uma das provocações dele era, uma das mais fortes talvez, era essa de que os nossos discursos são enganosos. E com isso ele estava evidenciando um princípio das pedagogias participativas e que fez com que todos os lugares que tivessem pedagogias participativas avançassem. O pulo do gato foi quando elas pararam de fazer formações. Isso eu estou falando, gente, nesses contextos que eu acompanhei, né? É bom fazer esse recorte. Sim. O pulo do gato nessas experiências que eu acompanhei se deu quando as formações saíam só dos discursos. Obviamente, elas tinham uma fundamentação teórica, mas não ficava só nessa retórica, só nos discursos. Por quê? Por que ele falava que são enganosos? Porque, assim, se a gente ficar só no discurso, a gente avança pouco. Porque, assim, todo mundo vai falar que criança é um sujeito de direitos, né, que produz cultura. Mas a gente vai conseguir ver isso, se isso está acontecendo de fato, no cotidiano. Então, a provocação dele e as formações e todas as reflexões passaram a acontecer a partir do que acontecia no cotidiano. E aí sim, a teoria entrava para ajudar a pensar o cotidiano, mas o grande foco ali, então, eles traziam desde registros, fotos, vídeos, não importa. Mas o mote era refletir sobre o que acontece no cotidiano. Então, quando eu dei aquele exemplo, de pegar um cartaz, de pegar uma foto na sala, isso são maneiras... Às vezes parece que é pouco, né? Vou só olhar para um cartaz. Não, gente, isso não é só olhar um cartaz. A gente está olhando para uma concepção de criança, porque num cartaz está expressa uma concepção de pedagogia, de educação, do que é o conhecimento de criança. Então, olhar para isso é olhar para as bases que sustentam um projeto de educação. E isso precisa, então, muito mais do que a gente ficar falando dessa concepção de criança, segundo Malaguzzi, vale muito mais a gente pegar um fragmento desse cotidiano e discutir. E daí, de repente, a partir desse cartaz, da discussão desse cartaz, né, desse lembra as micropolíticas, né? É isso que vai mudando as relações, isso vai se expandindo, que nem quando a gente atira pedra no lago, Sim. Vão formando círculos cada vez maiores. Então a provocação dele era essa, assim, parta do que está acontecendo ali no cotidiano, e não só nos discursos. E então pode falar. Não, é muito bom te ouvir. A gente fica meio perdida querendo ouvir mais e mais. E acho que assim, na sequência, que surgiu a pergunta aqui do Jean Rodrigo, ele fala o seguinte: peça, por favor, para a Bruna falar um pouco a respeito do dicionário das crianças, como aconteceu esse processo de escuta e registro. Você conseguiria falar em alguns minutinhos, em 2? O Jean, pelo jeito, conhece o livro. No final do livro... Gente, em 2 minutos. No final do livro, tem como eu disse, a gente escutou mais de 300 crianças. Então, por exemplo, a gente fez cartas de intenção com elas.
E a gente achou tão rico o material, e aqui entrou, assim, uma partinha muito pequena no livro. É um material muito maior e muito... E a gente se deu conta, tinha uma parte, assim, as definições das crianças de mundo eram muito interessantes. O nosso objetivo de início nem era fazer o dicionário, mas na escuta delas foi surgindo tanta coisa e, de repente, a gente começou a organizar esse dicionário. Então, na verdade, partiu dela, assim... Foi a partir da escuta delas que a gente percebeu que tinha algo ali. Não foi que a gente sentou e falou, vamos fazer um dicionário. Daí, depois que a gente organizou, a gente foi ampliar isso e perguntar para outras crianças o que elas achavam de determinados verbetes, conceitos que já tinham partido das crianças. Então, só para você... Por exemplo, tem um menino, o Ramon, que falou assim, que o problema de tudo são os adultos. Há que se limitar o poder dos adultos. Que incrível! E tem definições belíssimas, assim, do que é poder. Uma menina, a Isabela, de 4 anos, definiu poder como quando a gente prende um passarinho e não deixa ele voar. Então, eles definição de liberdade, de solidão, coisas muito complexas, pra gente ver como as crianças são capazes, né, de falar sobre o mundo, os mundos internos e externos também. E como a gente precisa ouvir nas entrelinhas. Trazendo só mais uma definição, senão eu me empolgo aqui, eu vou querer trazer todas, porque eu sou apaixonada, mas não no sentido da gente romantizar, porque é importante a gente não romantizar as falas também, porque elas trazem uma realidade bem dura, bem concreta. Tem uma criança que, definindo o que é mãe, eu vou tentar falar de cabeça, que eu não vou lembrar, assim, falou, mãe é quem cuida de tudo, cuida do bebê, dá de mamar, faz carinho em mim, faz carinho no papai, cuida do bebê, faz comida, arruma a casa, dá beijo e cuida de mim. E foi uma lista maior ainda, que eu não vou lembrar tudo. E o que é pai? Desce o lixo e fica gordão. As crianças são incríveis. E elas trazem o que a sociedade vive, né? Essa distribuição desigual, né? As mulheres sobrecarregadas com todas as tarefas. Então, por isso que quando... É interessante a gente terminar com isso, porque a gente começou falando disso. É preciso olhar para a infância como um fenômeno complexo. Eu não posso só pegar essa frase e só transcrever isso. Eu preciso ver tudo que tem por trás dessa frase, né? Tanto a questão da sociedade, tem uma questão de gênero, né? Uma discussão da desigualdade de gênero importante para se fazer a partir disso. E para a gente pensar também o quanto a escola está ou não reforçando essa desigualdade, né? Tem isso de brincadeiras de meninos e meninas, que brinquedos... Então, olha, a partir de uma frase, permite a gente olhar para o cenário macro, mas também o micro. Então, acho... Pra mim tá perfeito a gente acabar com essa frase da criança, porque ela fecha o que a gente começou a falar. A importância de olhar para esse contexto macro, não confinar a criança no pequeno mundo.